Eu quero lhe falar hoje sobre 3 verdades inconvenientes. Você sabe que a verdade, às vezes, ela é inconveniente. Ou seja, às vezes ela nos perturba, ela nos desafia, ela exige que nós tenhamos uma atitude diferente do que temos tido. Por isso que muitas verdades são inconvenientes. Por isso existem frases como verdade nua e crua, não é? Que é, às vezes, difícil de engolir, a verdade dura, enfim, a verdade dói, não é isso? Não é por acaso que estas expressões existem, porque a verdade, muitas vezes, ela é inconveniente, ou seja, ela não nos convém, ela não nos favorece na nossa natureza, na nossa maneira de ser. O próprio Senhor Jesus disse famosamente, um versículo que praticamente a maioria das pessoas conhece, não é? Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há tantas coisas neste versículo, nestas palavras, que nós não teríamos tempo de destrinchá-lo aqui hoje, mas basta dizer que este versículo implica que quando a pessoa não conhece a verdade, ela é escrava da mentira, ela é prisioneira da mentira. Mas, quando ela conhece a verdade a liberta das mentiras que ela viveu debaixo da sua prisão, da sua escravidão por tantos anos. Mas, quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, nós entendemos que não é porque a verdade está necessariamente longe ou de difícil entendimento para as pessoas que vivem na mentira. Porque a verdade está disponível, não é? O que ele falou, as suas palavras, por exemplo, ele que se definiu como a própria verdade, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida está disponível. Quantas pessoas têm a verdade lá na cabeceira da cama, a Bíblia, a palavra de Deus, mas não lê, não se importa? Quantos conhecem versículos bíblicos, usam versículos bíblicos, mas não param para pensar, para considerar aquelas palavras? Então não é falta necessariamente de acesso, de saber, isso aqui existe. Não. É falta de querer confrontar, de querer entender aquela verdade, porque ela é inconveniente. Ela é inconveniente, ela vai exigir que a pessoa mude alguma coisa na sua vida. E as pessoas não querem fazer isso. Essa é a realidade. Por isso a mentira é mais agradável. Porque a mentira pode ser qualquer coisa, né? Quando você conta uma mentira para si, você pode falar o que você quiser. E se agradar com ela. Muito bem. Então vamos lá. 3 verdades inconvenientes. 3 verdades inconvenientes que existem, são muitas outras, mas eu vou falar das 3. Primeira verdade. Nada é criado do nada. Essa verdade confronta aquelas pessoas que negam a existência de Deus. Por quê? Porque elas acreditam, por exemplo, que tudo que existe foi obra do acaso, foi obra de uma explosão. E aí você pergunta à pessoa, mas então, o que existia antes da explosão? Aí a pessoa, alguma coisa, mas que coisa? Eu não sei, tal. E quem criou essa coisa? De onde veio essa coisa que existia antes da explosão? Então você vai sempre mais atrás e você vai ter que concluir que nada vem do nada. Sempre, para você criar alguma coisa, você precisa de uma outra coisa. A não ser que exista um poder superior que não tenha sido criado. Algo superior. Então, essa verdade incomoda as pessoas. Por quê? Porque se elas reconhecerem que existe um poder superior ao material, ao físico, ao que nós podemos ver, tocar, sentir, cheirar, que existe um poder maior do que tudo isso que nós tocamos, vemos, sentimos, então logo esse poder é maior do que nós, porque ele foi o nosso criador.
e se ele é o nosso Criador, por que nós não atentamos para ele? Por que nós não o ouvimos? Por quê? Então essa verdade é inconveniente, então surgem muitas teorias de como o mundo veio à existência, como a vida veio à existência, né? E todos os tipos de teorias, e as pessoas, curiosamente, estão preparadas para acreditar nessas teorias, mas não na palavra de Deus, que declara que ele é o Criador, o Eterno, que Deus é o Criador, o Eterno, o Senhor. Ele existiu antes de tudo e existirá eternamente. Ele existe fora do tempo, do espaço, ele existe fora da distância, ele existe fora de todas as nossas limitações, porque ele está acima de tudo que foi criado. E sem ele, nada do que foi feito se fez, é o que diz a Escritura Sagrada. Então essa é a primeira verdade inconveniente. A segunda verdade inconveniente é o seguinte: dar para receber. Todo mundo sabe, né? Todo mundo ouve falar. É dando que se recebe. Não é? Jesus ensinou, foi o que mais ensinou e viveu isso. Dar para receber. Por que isso é uma verdade? É uma verdade tão natural, tão entranhada em nós, e nós sabemos isso instintivamente, que até o morador de rua sabe que se ele sentar na beira da calçada e estender a mão ou botar um copinho para as pessoas colocarem lá uma esmola, ele vai ter um resultado. Mas se ele for para o sinal, né, do trânsito ali na rua e começar a lavar o para-brisa dos carros, não é? Ou ele oferecer num lugar que estacionamento é muito concorrido e ele oferecer para guardar, né, os famosos flanelinhas, ele oferecer para guardar o carro ou apontar uma vaga para a pessoa que está querendo estacionar num show, etc., ele sabe que se ele fizer isso, a probabilidade de ele receber mais dinheiro é muito maior. Aliás, não é probabilidade, é certeza. Tanto é que eles fazem. Então aquela pessoa aquele morador de rua, ou aquela pessoa que fica ali no farol da sua cidade, um farol muito movimentado, colocando uma balinha ali no seu retrovisor, né, no espelho retrovisor, e depois vem coletando a doação, ela sabe que se ela der primeiro, ainda que seja uma bala, ainda que seja limpar o para-brisa do carro com um pano sujo, a probabilidade de ela receber de volta é muito maior. Na verdade, nem é probabilidade, é certeza. Quer dizer, o morador de rua sabe disso. Mas quem não sabe disso, ou quem finge não saber disso, são as pessoas que têm, né? Porque você dar o pouco quando é pouco, tudo bem, não vai fazer falta. Mas você tem condições, mais condições, e você dá, aí a coisa começa a complicar. Não é? Pois é, dar para receber é outra verdade inconveniente. Se você quer receber carinho, você deve dar carinho para o seu marido, para a sua esposa. Se você quer atenção, você tem que dar atenção. Você quer receber alguma coisa, qualquer coisa, então primeiro você tem que dar. Jesus também falou a mesma verdade de outra forma, dizendo assim: faça pelos outros o que você quer que os outros façam por você. Ou seja, você primeiro faz para os outros aquilo que você quer que eles façam para você, mas primeiro você faz. Quer dizer, você dá primeiro para você receber. Mas as pessoas não querem dar, elas querem receber. Nós estamos vivendo uma geração que nunca foi tão egoísta, tão pedinte quanto a geração atual, que quer receber, mas não quer dar. Então, vai continuar escravo da mentira. E a terceira e última verdade inconveniente, relacionada à segunda, o dar para receber, é o perdoar para ser perdoado. Jesus ensinou isso no Pai Nosso, que antes de pedirmos perdão a Deus pelos nossos pecados, nós precisamos ter perdoado quem nos ofendeu. Ou seja, não adianta eu pedir perdão para Deus se eu não dei perdão para quem me ofendeu primeiro.
Eu quero receber perdão, mas primeiro eu tenho que ter dado perdão. Você precisa ser perdoado, eu preciso ser perdoado. Nós não somos perfeitos. Nós ferimos as pessoas, às vezes, sem querer e às vezes querendo. Nós precisamos do perdão, da compreensão das pessoas. E precisamos, acima de tudo, do perdão de Deus. Mas ele determinou na sua palavra, na verdade, que se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofenderam, tampouco nós seremos perdoados. Essa é a verdade inconveniente, que a pessoa magoada não quer ouvir, que a pessoa que sofreu um dano gravíssimo não quer ouvir. Ela quer compreensão à sua dor, mas ela não quer ouvir essa verdade para você ser curado, para você ficar bem dessa mágoa que você está guardando. Você tem que dar o perdão. E para você ser perdoado dos seus erros também, você precisa primeiro perdoar. São verdades inconvenientes, mas elas libertam. E eu te dei apenas 3, mas são muitas outras. Mais verdades numa Bíblia perto de você. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.